Hoje vou levar você a visitar o escritório do arquiteto e grande profissional João Paulo Montes, o Estúdio Arquitetura, que fica em Cianorte, no Paraná. Ele mostra um pouquinho do elegante escritório de projetos e comenta sobre como está satisfeito com a profissão. Já no segundo bloco, você vai poder acompanhar como a arquiteta Rúbia Garbujo Dutra transformou uma clínica em poucas horas, trabalhando novos acabamentos, o layout. Nossa, foi um piscar de olhos. Ou quase isso. Vem comigo. Pois é, você quer conhecer uma arquitetura muito bacana, uma pessoa extremamente antenada em trabalho social também, e fez um escritório, daqui é João Paulo Montes de Souza. Falando da arquitetura do teu escritório, da empresa, que é Estúdio E. Isso. O E, ele... Inspirado em quem? Assim, não digo inspirado em quem. Os conceitos, você busca a sua inspiração num arquiteto, num outro profissional? Para mim, assim, a grande inspiração em arquitetura, né, pode parecer clichê, mas não é. É Niemeyer. Niemeyer, para mim, é o grande nome, assim, que me inspira. As obras dele, para mim, me emocionam. Porque é o tipo de arquitetura que não precisa de... Muito embora são arquiteturas, né, enormes e tal, mas ela não precisa de muitos detalhes, vamos dizer assim. Ela por si só é um grande acontecimento. Então, para mim, a arquitetura de Niemeyer é o que mais me inspira. Inspira muitos, né, dos mais antigos profissionais aos profissionais atuais e alguns que serão ainda profissionais, porque são obras incríveis. O legado que ele deixou, assim, em termos de arquitetura, em termos de conceito, em termos de falas. A leveza do concreto. A leveza do concreto. Por exemplo, ele trabalha com um elemento mais pesado de uma forma muito leve, ou seja, a gente tenta trabalhar isso um pouco, né? Lógico, dentro de cada realidade, de cada situação, mas é um conceito que me inspira. É um cara, assim, da forma como ele projetava, assim, de uma forma mais natural, de uma forma um pouco mais a coisa que acontece, não aquilo muito forçado, né? É um dom mesmo, assim, é um dom bem apurado, vamos dizer, que ele tinha, que isso é uma forma... Isso tem que ser inspirador. Se não deveria ser, porque ele é um cara fantástico, né? E nessa inspiração toda nasceu o Estúdio E. Estúdio E. Na verdade, o nome que a gente pensou foi estúdio. O E foi uma forma de marcar esse E de estúdio. Exemplo? Eu confesso que não. Aconteceu o E, né? Do estúdio mesmo. Eu quis brasileirar ele, não deixar sem o E, né? Só o S. Então, esse eu quis marcar e graças a Deus, assim, fazem 9 anos que a gente está trabalhando no estúdio, né? Nesse tempo foram, assim, grandes... A gente pegou um período muito bom da economia brasileira, né? Assim, em termos de arquitetura, em termos de obra civil. Então, a gente fez mais de 30 mil metros de obra residenciais e mais de 45 mil metros de obras comerciais, corporativas, industriais, coisas do tipo. Dentro do escritório, a gente tem uma equipe que atende toda a parte de projetos complementares. Projeto estrutural, hidráulico, elétrico. Tudo é realizado, então, aqui? Tudo sai daqui. Isso é um conforto para o cliente, porque, assim, ele não precisa, né, vir para o escritório de arquitetura e depois ter que procurar um outro profissional. Outros complementares. E ajuda porque, assim, sai um projeto mais compatibilizado, porque sai tudo dentro de um núcleo só. Então, a coisa acontece de uma forma mais interessante e rápida, porque você consegue otimizar tempo, otimizar o trabalho, até nos programas que a gente usa hoje e por aí vai, né? Então, é uma forma que a gente gosta bastante. E os elementos utilizados no estúdio, que você mais buscou, que tem identidade com... A gente tentou ter um conceito de um projeto no cubismo mesmo, né? A gente tem uma fachada toda com linhas retas bem definidas, né? A gente usou um pouco
da topografia aqui do terreno para deixar ele suspenso, lá até dar essa sensação de leveza, ao mesmo tempo, né, desse trabalho mais do concreto, que é leve. No entanto, que a gente fez uma textura na frente ali que foi bem interessante. A gente simplesmente é uma massa acrílica externa que a gente colocou uma coloração nela e aplicou. Então, conseguimos um resultado que eu queria, que era trazer um pouco da ideia do concreto dentro dessa realidade que a gente trabalha. Onde entra a arte, a arquitetura. Exatamente, né? Que a gente tem esse trabalho. E, posteriormente, assim, a gente foi sempre tendo esse contexto, de tentar atender todo mundo aqui dentro do escritório. E aí tem uma questão, assim, a gente procurou trabalhar o nosso escritório, um escritório que ele é aberto, ou seja, ele tem uma porta de vidro aberta, ou seja... Ele dá acessibilidade, isso. Né? Gostoso. Essa questão, assim, eu não tenho medo de entrar ali. Não, eu posso entrar ali, enfim, a gente conversar, bater papo, tomar um café e por aí a gente tentar atender o nosso cliente no que for necessário ali. Então, aí o conceito do escritório é esse. Vamos falar um pouquinho do interior, design, que você escolheu, você, equipe, como foi a escolha das texturas, cores, piso, teto, paredes? A gente tem um design aqui que é o Fábio, que ajudou bastante a gente nisso também. As escolhas foram feitas por nós, a gente foi ali tentando agregar um piso, né? A gente trabalhou com um piso bacana, tentando trabalhar com um conceito mais pedra, um pouco mais natural, justamente porque a gente também atende nessa dinâmica do escritório, né? Muitas pessoas de obra, né? O mestre de obra, o pedreiro e tal. Então, de forma que ele também possa vir, então a gente escolheu um piso que não intimide ele de entrar num dia chuvoso, por exemplo. Psicologia. Isso é uma psicologia. Então a gente tentou trabalhar com isso. Um detalhe que eu gosto bastante é a minha mesa, que eu mesmo desenhei ela e os pés delas tem todo quase que um sentimental nela, porque foi eu mesmo que fiz, né? Então, mas isso é muito bacana, uma correlação interessante. Né? Depois... Que traz um pouco da ideia do industrial e tal. Peça assinada by arquiteto, né? Pois é. Todos os direitos autorais dessa mesa. Que são de passagem. Vamos falar do material dela, já que a gente está falando de uma mesa específica criada por você. Sim, essa mesa ela é uma mesa em laca mesmo, né? Inclusive, agora o que ainda não está concluída tem uma peça em vidro, agora 10 milímetros que vem em cima. Então ainda vem. Isso, vem outra base. Isso, outra base. Mas essa peça é uma peça laqueada num branco, que não tem um nome específico, mas não é um branco gelo, mas não é um branco neve, ele é um branco... Nem off-white. Talvez poderia ser. Não é o branco puro, né? Neve. Ele é algo assim. Mas aí os pés a gente fez todo em chapas. E o interessante é que eu busquei esses detalhes em obra mesmo. Eu fui lá, cortamos ferro. Isso, cortamos os ferros, né, com diferentes tamanhos, de diferentes formas. E a gente pegou e soldou isso e formou essa... E tem um detalhe interessante, assim... Eu fiz questão de não pintar isso, apenas invernizamos, passamos uma base ali e tal, para não perder essa característica dessa ferrugem natural que a gente encontrou na obra. Que está super em alta. Foi interessante também que aqui a gente tentou trabalhar com o conceito de que essa mesa atenda tanto 2 pessoas, como se eu quiser eu posso fazer ela atender 5 pessoas. Perfeito. Isso foi uma das coisas que a gente mais... Porque... se eu não tivesse essa mesa dessa forma, aí fica um detalhe interessante, eu teria que ter um espaço para poder... um espaço de reunião. Só para reunião. E aqui eu consigo tudo aqui, ou seja, aí entra naquilo que a gente falou tudo até agora, menos é mais, ou seja, num espaço só eu atendo uma pessoa, como eu posso atender 5 pessoas, 6 pessoas. Aí eu acho que entra uma máxima de menos é mais. Porque na minha visão, as linhas retas, elas exprimem essa questão. Eu quero ter menos para viver melhor, vamos dizer assim. Eu quero ter uma casa com menos cômodos, com menos repartições, mas que me integre mais, que proporcione a integração das pessoas. Uma coisa que eu percebo, as pessoas hoje vivem... muita correria, né? Isso é uma coisa... Não ficam dentro de casa mais, ficam mais no escritório. Então esse escritório tem que ter mais a identidade de quem é o dono.
Exatamente. E aí tem um detalhe, por exemplo, quando a pessoa chega na casa dela, o arquiteto ele tem que proporcionar essa integração, na minha opinião. Ele não pode ser, não pode ajudar nessa separação que a correria do dia a dia já provoca. Então a primeira coisa que o arquiteto tem que ter, primeiro, é o amor por aquilo que está fazendo e, consequentemente, a responsabilidade daquilo. Então você precisa pegar um projeto, não olhar como para o teu cliente como um possível pagador do teu salário no final do mês. Não, antes disso antes disso você tem que olhar para ele como um grande sonho que está na tua frente. Então eu acho que aí exatamente, aí você muda a chave. A gente atende assim todas as faixas, mas a gente tem um lema aqui do escritório que é: projetamos os espaços onde sua vida acontece. Então, a vida das pessoas acontece onde? No trabalho, em casa, enfim, num bar, enfim, em tantos lugares. Estou tratando com o ser humano. Com o ser humano. Eu acho que essa Quer algo. Exatamente. Que é o sonho. Então, quando você pega esse sonho na mão, você tem que ter um cuidado, eu diria assim, extremo com ele, porque não é algo que você consegue simplesmente quebrar e mudar como se muda no computador. Não tem Ctrl+V, Ctrl+C. Não tem. É muito mais difícil. Quando você vai para a obra, a coisa muda de figura. Então, por isso que o projeto inicial, ou seja, quando está nessa fase ainda de layout, de planta baixa, eu sempre costumo dizer que aqui pode tudo, o papel aceita tudo. Paulo, me fala, de tantos trabalhos e projetos, o escritório está ligado com alguma causa social? Em Cianorte a gente tem a comunidade Betânia, que é uma comunidade que cuida de pessoas com dependência química, enfim, todo tipo de dependência, né? E é uma comunidade que nasceu em Santa Catarina, e a gente aqui em Cianorte, na unidade de Cianorte, a gente ajuda bastante assim, no que há de projetos de aprovação, na regularização dos espaços ali que teve quando eles mudaram para cá especificamente, né? Tem um projeto de uma capela no espaço Mãe, que é lá em São João Batista, em Santa Catarina. A gente já tem esse projeto, né? Lá, ainda em fase de aprovação, tudo. Mas especificamente na comunidade Betânia, que a gente tem uma ligação em disponibilizar o nosso trabalho aqui para ajudar também de alguma forma. Reforma, pintura, na atualização dos espaços em termos de aprovação perante a prefeituras e por aí vai. Técnica exatamente, que é burocrática. Porque assim, a comunidade em si precisa ter todos essas alvarás em dia, né, para conseguir também recursos de governo e por aí vai. Então a gente auxilia nessa parte aí do que a gente consegue. Eu converso com a arquiteta Rúbia Dutra. Ela é formada em São Paulo, mas está atuando na nossa região, com trabalhos incríveis. Mas todo detalhe quem vai contar é a Rúbia. Rúbia, bom te conhecer. Sim, prazer é meu estar aqui, primeira vez no programa. De primeira de muitas, espero. Que bom. Para mostrar muita coisa interessante e projetos incríveis que você está fazendo, que eu já conheci um deles, viu, gente? Mas enfim, primeiro, formada em arquitetura, porém não é formada no Paraná, é fora do Paraná. Isso, eu me formei na FAAP, em São Paulo. E desde então atuei algum tempo em São Paulo e faz 2 anos que eu mudei para a região e tenho atuado aqui em Maringá e região, Marialva. Olha que bacana, né? Vem uma expert também da área para trazer muito conhecimento bom, porque a universidade que você atua em São Paulo fez faculdade, na verdade. Não é brincadeira não, gente. Extremamente exigente, porque eu conheço muita gente de lá. Mas vamos lá, você veio para cá e já trouxe na bagagem coisas muito interessantes. Mas também eu quero saber o seguinte, você tem algumas especializações bem legais. Eu me especializei em arquitetura sustentável. Eu fiz na faculdade FUA, né, que é uma faculdade em Florença, na Itália. Então, é uma bagagem que eu levo. Muito boa. E também em São Paulo eu tive a oportunidade de trabalhar junto com um escritório de planejamento urbano
que eu também auxiliei, né, no plano diretor de uma cidade de Itapemirim e também no plano de habitação de Salvador, na Bahia. Eu falo esses caminhos, né, variados que dentro da profissão a gente tem que buscar para se melhorar cada vez mais. Passar a vida sendo curioso, é meio que por aí, né? Sempre buscando cursos, se especializar, antes, durante, depois da faculdade. Aprender o resto da vida. Sim. Aprendendo na sempre. Experiência. Mas e aqui, no caso, você está trabalhando mais com reformas? Mais reformas. Mais reformas. Sim. E aí, dentro dessas reformas, o que assim, me chamou muita atenção, por isso que eu quis conhecer a Rúbia. Você fez um projeto de uma clínica muito legal, mas não é porque o projeto da clínica eles só falam, mas assim, o que tem diferente? Mas ela fez assim num tempo mínimo. Foi. Que loucura! Foi bem corrido, Foi. Parece conto de televisão. Sabe aquela filmagem que a gente faz? Eu acho que é o time-lapse que a gente conta, né? Filma rapidinho uma obra que durou às vezes um tempão. Não, ela fez de verdade. Quantos dias foi a obra da clínica? Foi durante o final de semana, foram 2 dias. E todo o planejamento? Foi todo Uau! O planejamento se deu antes, né? A execução foi nesses 2 dias, mas por trás dessa agilidade, né, teve todo um planejamento atrás. Começou cerca de 2 meses antes, a gente fez todo o projeto, né, para fazer essa parte de planejamento dos móveis também, deixar tudo encaminhado para no dia só ter execução. Mas lógico que também é um grande desafio, porque a equipe tem que estar toda alinhada para executar, né, o que foi planejado antes, e também tem que ter um plano de logística para saber qual prestador de serviço vai entrar antes, vai entrar depois, qual prestador consegue trabalhar junto com qual para otimizar o tempo e qual não dá para entrar junto com o outro, porque senão atrasa mais a obra. Então, não é só o resultado final. Quando a gente fala de profissão, né, ainda mais nesta, a parte administrativa para o acontecimento do que vai se tornar o produto, o projeto finalizado é muito intenso. Tem que estar tudo muito articulado, que é a parte de cronograma, que é a parte de logística, fornecedores na hora certa, porque eu brinco assim, pensou em piso, teto, parede, parece simples, né? Mas é um movimento enorme. Vamos falar da clínica mais um pouquinho. Tá. Conta pra gente, porque tem o antes e tem o depois. Qual foi, assim, teve algum entrave no momento onde você falou, meu Deus, vai me atrasar o processo? Porque conta a verdade. Tem. A gente planeja tudo, né, pra dar tudo certo, mas o imprevisto sempre acontece. Lógico normal, que... gente, olha que bom. Isso é bom, é normal. A gente sempre tenta planejar tudo, né, mas chega uma hora que alguma coisa pode... A gente sair dos planos, outros. Então, eu acho que o que atrasou assim mais, que eu fiquei um pouco preocupada, foi porque a gente mexeu com o piso. A gente colocou a instalação do piso vinílico. Então, antes da instalação, precisa ter uma camada para regularização do piso. E o dia não estava bom para secar, a gente passou a primeira demão, nada, passou a segunda, nada, terceira, falei, pronto, agora vai atrasar. Atrapalhou tudo, E tinha, né, vocês tinham que entregar, isso que era uma surpresa para o médico, né, que acabou recebendo essa novidade da clínica. Esse foi um dos percalços. Conta pra gente do processo, assim, um pouquinho do conceito da clínica, a transformação dela, o teu pensar para ela ser toda inovada. Bom, a clínica já havia sido feito cerca de 10, 12 anos atrás, aquele consultório, então já estava na hora mesmo de dar uma inovada. Então, a nossa proposta foi para atender a funcionalidade mesmo, que é uma clínica médica, então não podia deixar de lado a funcionalidade para receber todos os tipos de pessoas e, ao mesmo tempo, fazer uma obra que ocorresse que sexta-feira, quando fechou a clínica, a gente entrasse e segunda-feira, às 7 horas da manhã, já estava toda limpa, organizada para receber o pessoal que já estava chegando para fazer os exames. Olha, a história é muito boa dessa clínica. Você acabou de chegar? Pois então, eu estou conversando com a arquiteta Rúbia Dutra e ela está contando pra gente um pouco dos projetos que ela trabalha. E o incrível é uma clínica que ela fez assim, 2 dias estava montado, mas o planejamento aconteceu antes, né? Como já contamos. Agora eu quero saber do processo contínuo, né? Um pouco do conceito da clínica. É claro que todo projeto tem a função certa.
Sim. Mas fala um pouquinho do charme desse conceito e de detalhes colocados no projeto. Certo. A nossa ideia ao desenvolver o projeto da clínica foi tirar um pouco esse ar assim, de clínica, ser um ambiente frio. Então a gente trouxe alguns elementos para confortar quem estivesse lá dentro. Então a gente usou bastante a madeira para fazer um revestimento, as divisórias também, é um ripado, para também fazer uma divisão na clínica, mas ao mesmo tempo a gente colocou espelhos no fundo de cada ripado. Então foi uma divisória, mas ao mesmo tempo trouxe uma profundidade. Então foi uma solução bacana para... Um elemento exclusivo criado por você. Sim. Show! Outro elemento também que o médico gostaria era durante a consulta, às vezes tem que mostrar algum exame e ter alguma coisa de fácil acesso para mostrar o exame, uma televisão, mas que não ficasse sempre aparente. Então uma solução foi colocar também um detalhe de espelho ao lado da mesa, mas tem uma TV embutida atrás disso, que quando tivesse desligada, ficava só um detalhe decorativo. Só o espelho decorativo. E quando liga, dá o efeito mesmo de televisão, né, de monitor. Que ótimo! Para ele conseguir mostrar um exame rápido, um procedimento que ele vai ter que fazer no paciente, para não ter que ficar virando, né, o computador. Então, uma coisa também, foi um projeto pensado na funcionalidade, mas também na estética, tanto para o médico quanto para os próprios pacientes, que estão sempre, às vezes, periodicamente voltando lá, né? Uma curiosidade, você também traz no conceito dos projetos que uma clínica, um escritório, um lugar de trabalho precisa só ter aquela seriedade do lugar de trabalho ou não? E pode ser uma coisa mais relax, mais agradável naquele ambiente. Você também concorda com esse estilo? Concordo, com certeza. Porque tem um lado do médico, do profissional que está lá todo dia, desde as 7 às 6 da tarde. Então, precisa ser um ambiente gostoso para o médico. E é um consultório que tem outras pessoas que às vezes está, né, em uma situação bem difícil de saúde. Então, ela chegar e ter um ambiente agradável para ela estar ali, né, entre uma cirurgia e outra, um exame e outro. Então, a humanização, né? Nada mais gostoso que isso. É um projeto para pensar para todos os lados, né? Para ser um ambiente gostoso. Ficou do agrado de quem ganhou de presente? Nossa, foi emoção pura. Isso foi muito gostoso, muito gratificante fazer parte desse projeto e de outros também, né? Levar felicidade, no caso, para o cliente é um dos melhores presentes. No final de todo um trabalho muito árduo e sério demais, sim, mas o resultado final com a felicidade de quem recebe o projeto é bom, né? Nossa, é um prazer, né? Realizar o sonho do cliente. Cristalizações, eu falo. Mas me fale, e assim, das reformas, o que você tem mais especialidade para fazer em reformas? O geral, o que você gosta mais? A reforma não é simplesmente escolher um revestimento, trocar, também abrange, né? Ou um desenho de interior. A parte que eu inicio, na verdade, a reforma é desde a parte bruta mesmo. O cliente que quer mudar a fachada, quer modernizar, quer fazer uma ampliação de um ambiente, quer reestruturar alguma coisa dentro da casa, que precisa ter, às vezes, até um reforço estrutural. Então, logicamente, tudo analisado, juntamente com o engenheiro, a gente monta esse projeto em cima do que o cliente deseja e adapta, né, às necessidades. Então, o projeto abrange desde essa parte inicial até a parte de acabamentos, escolha dos acabamentos, dos revestimentos, até a parte do desenho de mobiliários, até a parte final mesmo, que é a ambientação, né, que é a escolha dos móveis soltos, dos objetos de decoração. Então, é desde a parte bruta, lidando com pedreiro, acompanhando até a parte final. Esse eu falo que é o melhor projeto. De entregar a obra. Porque tem profissionais que fazem tudo, né? Projetam, acompanham o projeto, ajudam a trabalhar o orçamento. Tem profissionais não, que fazem o projeto, entregam. Mas eu falo que o completo para mim, é o projeto e o acompanhamento dele todo, a execução de obra, porque assim realmente, eu falo assim, é o pacote com o laçarote no final, porque senão tem problemas, né, no decorrer e até na entrega, quando a gente acaba não vendo uma entrega porque o cliente só comprou o projeto. É muito importante ter esse acompanhamento. E o processo todo, né? Sim, sim. De acompanhar a obra. O bom de você dar o início até o fim é porque você já conhece o cliente, você já leva uma afinidade do cliente também, né? Então,
você já consegue acompanhar uma obra do início ao fim. Às vezes, lógico, você pega uma obra fora, né, do seu alcance, então você precisa também contar com parceiros que trabalham, de confiança. Disso. É o que eu sempre comento. Parceria nestas áreas são extremamente importantes. São. Não se faz não nada... acontece. Não acontece. Que bom ouvir isso de você. Muito diferente entre projetar para o estado de São Paulo e projetar para o Paraná? Sim. Um pouco de estilo, ainda acredito que tenha. Mas, assim, no final, todo mundo quer um projeto bacana, todo mundo quer se surpreender com o projeto. Então, nisso, os dois se igualam. Mas ainda a questão de estilo um pouco, ainda sinto um pouco de diferença, assim. Olha, eu também concordo com você que a questão das viagens, um olhar aguçado, o olhar pesquisador sempre, que seja para um mínimo detalhe ao macro. Isso faz a diferença, não faz? Faz. E eu quero mais novidades, assim que você tiver mais, por favor. Sim, com certeza. A gente quer saber tudo que a Rúbia está fazendo. Tá bom, com certeza, Rúbia? pode deixar. Muito obrigada. Obrigada a você por pela esse oportunidade. Momento tão gostoso, Obrigada viu? a você. Bom, eu espero que você tenha gostado. No próximo programa Carmela.com eu vou trazer sempre mais um detalhe diferente. E olha, é legal você também, através do Instagram ou do Facebook, tá aí no vídeo para você que o programa vai também para as mídias sociais. Faça perguntas sobre paisagismo, arquitetura, decoração, tudo que é dessa área que você tem dúvida, quadros, objetos decorativos, cores, que nós estamos aqui para responder para você. Se não é a Carmela, pode ser a Rúbia, pode ser profissionais desse Brasil todo, quiçá até fora do Brasil, tá bom? Então, até o próximo programa Carmela.com.